Olá! Vamos agora fazer um resumo da aula do capítulo sobre o ML, Linguagem de Modelagem Unificada, sintetizando alguns conceitos fundamentais para que possamos prosseguir nossos estudos a partir desse capítulo. Vamos lá? Vamos relembrar alguns conceitos importantes da UML. A UML é o padrão utilizado para o desenvolvimento de modelos de software orientados a objeto. A UML é dinâmica, inovações e ajustes são acrescentados a cada nova versão. A UML é o padrão da indústria para modelagem de software orientado a objeto. A UML é extensível, podendo ser adaptada às suas necessidades. Ao utilizar a UML, precisamos de bom senso para oferecer soluções adequadas e no prazo esperado pelo usuário, criando modelos apenas para as partes que realmente demandam definição mais aprofundada. A UML oferece opções para análise e definição em todas as fases do desenvolvimento de software que vimos até agora. Análise, projeto, programação, testes, implantação e manutenção. A divisão do desenvolvimento do projeto em fases permite reduzir as questões a serem respondidas em cada etapa e o melhor acompanhamento do projeto. Na orientação ao objeto, as fases de análise e projeto têm características um pouco diferentes das que vimos até agora, que vale a pena relembrar. Os autores, criadores da UML, apontam 5 diferentes visões proporcionadas pela UML durante a construção de modelos de software. São elas: visão de casos de uso. Permite melhor compreensão do problema a ser resolvido, ajudando na definição dos principais usuários e das principais funcionalidades a serem implementadas. Visão de projeto. Auxilia na análise da estrutura e das funcionalidades esperadas na solução. A visão de processo é também chamada de visão de integração, porque foca o fluxo de controle entre os diversos componentes da solução, permitindo também a análise de seu desempenho, a sincronização e a concorrência entre seus componentes, necessárias para o perfeito funcionamento da solução. Visão de implementação ajuda a definir a estrutura da solução, isso é, os arquivos de instalação, seu controle de versões. Visão de implantação trata da estrutura de hardware e software, ou seja, do ambiente em que a solução será implementada. Na fase de análise, fazemos levantamento e análise de requisitos, conforme as técnicas que aprendemos no capítulo 1, e definimos o que precisamos criar para satisfazer os requisitos. Assim, nesta fase, devemos nos preocupar com o que o sistema deve fazer para responder a todos os requisitos, definindo suas principais classes e funcionalidades. Portanto, é na fase de análise que precisamos identificar quais classes deverão ser implementadas e quais serão seus principais atributos e métodos para que os requisitos sejam satisfeitos. Nessa fase, utilizamos basicamente 2 diagramas, o diagrama de caso de uso e o diagrama de classe. Para criar os diagramas que ajudarão no desenvolvimento dos projetos, devemos conhecer a estrutura da UML. Portanto, vamos relembrar os principais conceitos. Basicamente, a UML é formada por 3 componentes: blocos de construção, regras que restringem como os blocos de construção podem ser associados entre si e mecanismos de uso geral que dão mais clareza às definições criadas pelos blocos de construção. Estes, por sua vez, são de 3 tipos: itens, relacionamentos e diagramas. Os itens são divididos em itens estruturais, parte estática da UML, itens comportamentais, a parte dinâmica da UML, itens de agrupamento e anotacionais. Vamos relembrar esses conceitos. Itens estruturais fazem parte dos itens estruturais classes,
A interface, que demonstra o comportamento visível de uma classe. Colaboração, que são agrupamentos de classes, relacionamentos e interfaces que constituem uma unidade do sistema e é representada pelo diagrama de classes. Casos de uso, que descrevem uma sequência de ações a serem executadas. Componente, que são estruturas que instituem uma funcionalidade de uma solução de software. Artefatos, que são elementos físicos do sistema, podem ser um programa, fonte ou executável, um script do sistema operacional e tudo mais que pode ser transformado em bits e bytes. Nó, que representa um recurso de computação. Pode ser um servidor, um computador cliente, um switch, um hub, etc. Os itens comportamentais definem as partes dinâmicas dos modelos UML. Fazem parte dos itens comportamentais as interações, que são o conjunto de troca de mensagem entre objetos. Máquina de estados, que especifica os diversos estados pelo qual pode passar um objeto ou uma interação em seu ciclo de vida. E atividade, que é um comportamento que especifica a sequência de etapas realizadas por um processo. Ainda temos os itens de agrupamento, que servem para agrupar os demais itens da UML, ordenando-os em blocos de modo a possibilitar melhor organização do projeto. É composto apenas pelo item pacote. Os pacotes são unidades menores e facilitam a melhor compreensão do sistema. Finalmente, temos o item anotacional, um componente que permite a inserção de comentários nos modelos, tornando-os mais claros e inteligíveis. É composto apenas pelo item nota. A nota tem como objetivo inserir comentários em um modelo para deixá-lo mais compreensível. Os relacionamentos são definidos como os principais itens da UML, que são blocos de construção que permitem a ligação entre os itens da UML definidos anteriormente. Existem 3 tipos de relacionamentos em orientação a objetos. São eles: dependência, associação com seus tipos especiais, agregação e composição, e generalização, que permite a implementação do conceito de herança e realização. Vamos relembrar os tipos de relacionamentos. A associação é um relacionamento estrutural que especifica objetos de uma classe conectados a objetos de outra classe. A partir de uma associação conectando 2 classes, você é capaz de navegar do objeto de uma classe até o objeto de outra classe e vice-versa. Esse tipo de relacionamento é representado por uma linha interligando as 2 classes. Uma associação pode definir papéis das classes relacionadas, assim como a multiplicidade de sua associação. Em caso de dúvida, retorne à explicação sobre multiplicidade da aula anterior. A agregação é um tipo de associação entre classes, na qual é mostrada a relação todo-parte, e nela uma classe fará o papel de todo e a outra da parte. A agregação entre 2 classes é representada em UML 2.0 como uma linha ligando 2 classes com um losango na ponta da classe toda para diferenciar o todo da parte. Observamos na figura 2 que uma empresa é formada por um conjunto de departamentos, ou seja, tem a multiplicidade. Reveja o quadro na página 164 do livro 3. Observamos nessa figura que o departamento está associado a uma empresa. A composição, por sua vez, é uma forma de agregação com propriedade bem definida e tempo de vida coincidente das partes pelo todo. As partes com multiplicidade não associada poderão ser criadas após a própria composição, mas uma vez criadas, vivem e morrem com ela. Estas partes só podem ser removidas explicitamente antes da morte do elemento composto. Podemos dizer que numa relação de composição só faz sentido existir a parte se houver o todo, como podemos observar na figura 3.
O relacionamento de herança refere-se ao mecanismo pelo qual classes mais específicas incorporam a estrutura e o comportamento de classes mais gerais. Os diagramas UML. Nesta aula, ouvimos falar que existem 13 diagramas na UML 2.0. Estes diagramas são divididos em 4 grupos, de acordo com o tipo de análise que os modelos gerados por sua utilização possibilitam. São estes os grupos: diagramas estruturais, diagramas comportamentais, diagramas de interação e diagramas de implementação, conforme mostra a figura na tela. Nesta aula, estudamos o diagrama de caso de uso, mostrando sua aplicabilidade e principais funcionalidades. Vamos relembrar. O diagrama de casos de uso geralmente é o primeiro a que recorremos no início da análise de um projeto que utilize o UML. Ele é criado após o levantamento dos requisitos da solução imaginada. Cada caso de uso é um de seus requisitos funcionais, tendo como objetivo separar as funcionalidades do sistema, agrupando um conjunto de ações que tenham um objetivo bem definido. Portanto, um diagrama de caso de uso especifica a visão externa do sistema, descreve como o sistema é percebido pelos seus usuários, descreve as interações entre os usuários e o sistema, descreve uma sequência de ações que representam um cenário principal e cenários alternativos, demonstrando o comportamento de um sistema. Os principais componentes do diagrama de caso de uso são ator, caso de uso e relacionamento. Aprendemos que sempre que tivermos um relacionamento entre dois casos de uso, esses devem ser obrigatoriamente um include, um extend ou uma generalização. Os atores podem ser organizados em hierarquias em que os atores mais especializados herdam o comportamento dos atores mais generalizados. Neste exemplo, dados como nome e CPF são comuns a todos os funcionários, tanto o atendente como o dono do negócio. Portanto, os tipos específicos de funcionário, atendente e dono herdam os atributos nome e CPF da classe genérica funcionário, além dos métodos comuns a eles. Relacionamento de comunicação. Podemos ter relacionamento unilateral, representado por uma seta indicando onde iniciou a comunicação do ator para o caso de uso, ou vice-versa. Ou podemos ainda ter a comunicação bidirecional, onde a falta de seta indica comunicação nos dois sentidos. O relacionamento include é um relacionamento de dependência, que, como o próprio nome diz, é de inclusão. Isso é, indica que o caso de uso de onde parte o relacionamento sempre inclui, executa, o comportamento do outro caso de uso que é apontado pela seta. Ou seja, nesse caso, o caso de uso validar login implica necessariamente na execução dos casos de uso validar usuário digitado e validar senha. O extend é um relacionamento de dependência que poderá ter o comportamento da classe apontada estendido pela classe que aponta. Esse tipo de relacionamento indica que um caso de uso pode, opcionalmente, usar outro caso de uso, ou seja, nem sempre esse fluxo é executado. No caso do exemplo, o caso de uso validar senha pode implicar em um dos 3 casos de uso, dependendo do tipo de ação efetuada pelo usuário. Será estendido o comportamento do caso de uso validar senha digitada, validar digital ou validar retina. Também podemos escrever a relação entre esses casos de uso que vimos acima como se fosse uma relação de generalização ou especialização.
Assim, dependendo do enfoque que quisermos analisar, podemos combinar os elementos UML. A use case filha herda as propriedades da use case mãe. Nesse caso, as use case validar retina, validar digital e validar senha digital herdam propriedades da use case mãe, validar senha. Fique atento às formas de representação destes relacionamentos. Com base no exemplo do sistema de controle da padaria do Sr. João, aprendemos que os diagramas de use case representam as funcionalidades gerais a serem implementadas pelo sistema solicitado. O retângulo, no qual os casos de uso estão inseridos, representam o sistema que está sendo desenvolvido. Os casos de uso representam as funções macro que devem ser implementadas pelo sistema de acordo com as solicitações do cliente, nesse caso, do Sr. João. Os atores podem ser representados isoladamente, como é o caso dos atores cliente e fornecedor, ou já indicando uma relação de generalização ou especialização, como no caso da relação entre funcionário, caixa, atendente e dono. Podemos ver que cada ator faz alguma coisa no sistema. Por exemplo, podemos ver que tanto o caixa quanto o atendente e o dono, o Sr. João, podem registrar um produto vendido, mas apenas o caixa e o dono estão aptos a registrar a entrada de produtos do fornecedor. Veja quantas informações importantes esse diagrama nos oferece. Mas, mesmo assim, podemos observar que ainda temos uma visão macro do problema. E, por isso, precisamos expandir esses casos de uso para outro nível de abstração para que fique ainda mais compreensível tanto para o cliente quanto para o desenvolvedor do sistema, conforme o exemplo de expansão do caso de uso registrar compra de produtos, que nós estudamos no nosso livro. Mas cuidado, precisamos ter bom senso para perceber até onde devemos ir na construção de níveis mais baixos de abstração, para não perder tempo com a criação de diagramas desnecessários para situações que já estão bastante claras. Assim finalizamos essa aula, lembrando que essa apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas. Um abraço e até a próxima!